Pronto, crianças, e agora dando continuidade à nossa aula, a tia Eli vai explicar atividades de revisão de matemática, tá bom? Mas antes, vamos relembrar junto com a tia alguns assuntos que foram estudados durante as videoaulas e que serão abordados na nossa provinha, tá? Então presta bastante atenção. O primeiro assunto é a adição. E o que é mesmo a adição? Utilizamos a adição quando queremos juntar ou acrescentar quantidades, né? O sinal da adição é o sinal de mais. Muito bem. E os termos da adição, quais são? O nome do primeiro elemento é parcela. O nome do segundo elemento, parcela. E o resultado? Nós chamamos de soma ou total. Muito bem. Estudamos também a adição com reserva. Nós utilizamos a adição com reserva quando a soma das unidades é maior que 9. Quando isso acontece, uma dezena vai para a ordem das dezenas, ok? Então, na provinha, vocês também irão resolver continhas de adição com reserva, tá? Outro assunto também será as medidas de comprimento. Comprimento, ele está relacionado à altura, à largura e à profundidade. A tia Eli, nessa videoaula que foi dada sobre as medidas de comprimento, a tia Eli explicou bem direitinho cada uma dessas situações, não foi? Então vamos relembrar. Quando nós estamos observando a altura, dizemos que algo é alto ou grande, baixo ou pequeno, em relação a outra coisa, ou até mesmo a uma pessoa. Quando estamos observando a largura, dizemos que algo é estreito ou largo em relação a outra coisa. E quando estamos observando a profundidade, dizemos que algo é curto ou comprido em relação a outra coisa. A unidade padrão de medida do comprimento é o metro. Usamos o metro para medir coisas maiores. Para medidas menores, usamos o centímetro e o milímetro. Usamos também alguns instrumentos para medir o comprimento. Observe a régua, a trena, a fita métrica. Esses instrumentos são usados para medir o comprimento. Ok, crianças? Muito bem. Então, agora, a tia vai explicar a atividade de revisão de matemática que está na folhinha, tá? A primeira questão, vocês vão escrever os números por extenso até 20. Ou seja, vocês irão escrever o nome de cada um desses numerais, certo? Segunda questão, efetue as continhas e escreva os termos da adição. Então, você vai efetuar a continha, né? Resolver a continha. E quando você terminar, ao lado, você vai escrever os termos da adição. Qual é o nome do primeiro elemento? Parcela. O segundo elemento? Parcela. E o resultado? Soma ou total. E na segunda continha, da mesma forma. A diferença é que na segunda continha, você vai escrever 3 parcelas, ó. O nome do primeiro elemento, parcela. O segundo elemento, parcela. O terceiro elemento, parcela. E o resultado, soma ou total. Terceira questão, resolva o probleminha. No pomar, há 37 laranjas. 37 laranjeiras, 15 goiabeiras e 10 macieiras. Quantas árvores frutíferas há no pomar? Então, vocês vão fazer esse cálculo de adição
Lembrando que, quando a soma das unidades é maior que 9, é uma continha de adição com reserva, né? Então, uma dezena sempre vai para a ordem das dezenas, ok? Você vai fazer o cálculo e embaixo você vai colocar a resposta. Questão 4. Escreva quantas dezenas e unidades há nos números abaixo. 23. Esse número, 23, quem é a dezena? Quem é a unidade? Você vai descrever aí. Questão 5. Resolva as operações. 9 mais 4, 8 mais 3, 4 mais 5, 7 mais 2. São continhas de adição. E a questão 6. Quais são os instrumentos que usamos para medir o comprimento? Cite alguns. Aqui, durante a revisão, a Sheila citou alguns instrumentos que nós usamos para medir o comprimento, não é mesmo? Então, você registra aí na questão 6, tá? Pronto, crianças. Agora que já concluímos toda a revisão de geografia, vamos também corrigir a atividade de revisão de ética. Então, peguem aí a folhinha, tá? Com a revisão de ética e acompanhe a correção junto com a Sheila, ok? A primeira questão diz assim: leia as frases abaixo com atenção. Marque V para verdadeira e F para falsa, em relação às regras de convivência que devemos colocar em prática para um bom convívio em sociedade. Então, a primeira frase diz assim: brigar com os colegas. Brigar com os colegas é uma regra de boa convivência? Não. Você coloca F, falso. A segunda frase diz ser gentil e educado. Sim, é uma regrinha de convivência, né? Então coloca V. Usar sempre que necessário as palavrinhas mágicas. Sim, verdadeiro. Respeitar todas as pessoas. Verdadeiro. E a última diz assim: discutir com as pessoas, pois é a melhor forma de resolver problemas ou desentendimentos. Falso, né? Discutir com as pessoas não é a melhor forma de resolver problemas, não. Então, coloca falso. Segunda questão. Escreva as palavras do quadro nas colunas certas. Dentro do quadro tem algumas palavrinhas: paz, discussão, respeito, colaboração, violência e diálogo. E abaixo tem duas colunas. Na primeira coluna está escrito assim: cresço quanto pessoa quando ofereço aos outros o quê? Paz, respeito, colaboração e diálogo. Eu cresço quanto pessoa quando eu ofereço, tudo isso aqui, tá? E na segunda coluna diz assim: não cresço quando tenho para oferecer aos outros o quê? Discussão e violência. Quando eu ofereço aos outros discussão e violência, eu não cresço quanto pessoa, ok? Terceira questão. Escreva com atenção atividades que você realiza sozinho e junto com a sua família. Então, essas respostas são pessoais, né? 3 atividades individuais são atividades que você realiza sozinho. Letra B, 3 atividades coletivas são atividades que você realiza junto com a sua família. Questão 4. Escreva dentro dos retângulos valores para a vida que aprendemos com os nossos avós. Essa resposta também é pessoal, né? Nós aprendemos que com os nossos avós nós podemos o quê? Conhecer muitas coisas, né? Aprender muitas coisas. Então, a tia pediu para você escrever apenas 2 valores. Bom? Quinta questão. Cite 3 leis especiais que beneficiam o idoso. Durante as videoaulas, a Sheila citou algumas dessas leis. Olha só. Filas especiais para atendimento. Banheiros adaptados. Lugares marcados nos ônibus. Ok? Aqui são apenas 3 leis, tá? Precisa ser igual a Sheila? Não, se você tiver colocado uma outra lei que também beneficia o idoso, a resposta está correta, tá bom?
Então, por aqui se encerra a explicação e correção da atividade de revisão de ética, tá, meus amores? Façam uma boa provinha, estudem. Tchau!